Vem ler a Bíblia comigo. Que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que não é por acaso que esse vídeo chegou até você. O Senhor deseja se revelar a você e Ele tem uma palavra direto para o teu coração. Mas antes, vamos orar? Pai eterno, estou aqui diante da Tua palavra, Pai, gravando esse vídeo, Pai, para poder compartilhar a Tua palavra que é viva, que é eficaz. É uma palavra que transforma, é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra de fé, Senhor. Mas sem Ti eu nada posso fazer, Pai eterno. Espírito Santo, ministra em cada coração, a começar pelo meu, Senhor. Traz luz em meio às trevas. Perdoa, Pai, os meus pecados, que eu possa ser transformada à Sua imagem e semelhança, Senhor. Me ensina, Pai, a Te amar cada vez mais. Me ensina, Senhor, a ser fiel a Ti. Me ensina, Senhor, a compartilhar a verdade da Sua palavra e ser transformada por ela. Alcança cada coração, Pai, que seja como terra fértil, que essas palavras venham cumprir o propósito dela, Pai, no coração e na vida, Pai, para a honra e glória do Seu nome, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos ler aqui, Êxodo 20, 13 ao 17. É uma palavra assim, poderosíssima. Amém? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 13 ao 17. Interessante, né? Normalmente a gente não gosta quando alguém fala que você não deve fazer alguma coisa. Não faz isso, não faz aquilo. Eu lembro que quando nós éramos crianças, nossos pais, nossos tutores, eles colocam limites em nossas vidas. Eles falam o que deve fazer, o que não deve fazer, o que pode, o que não pode. E normalmente quando a gente se vê no momento onde a gente recebe a palavra não, muitas crianças choram, se rebelam contra os seus pais, fazem birra, mas elas não sabem do livramento que elas estão ali passando, porque é cuidado, porque é proteção. Então, da mesma maneira, a palavra de Deus, quando ela fala para nós não fazermos uma determinada coisa, é porque Ele sabe, é porque Ele tem ciência que isso pode trazer sérios prejuízos na nossa vida, pode trazer dor, pode trazer sofrimento. Então vamos ver aqui, Mateus 22, 39 diz: E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a palavra de Deus, ela diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você se ama o suficiente, você não vai atentar contra a tua vida. Você não vai desejar que alguém adultere contra você. Alguém que venha porventura trair a sua confiança. Você também não vai ficar feliz se alguém furtar algo teu, que você se dedicou para conquistar, que está dentro da sua casa, que faz parte da sua vida. Não, é muito ruim se alguém furta alguma coisa tua, não é verdade? Então é por conta disso que o Senhor, Ele deixou para nós alguns nãos. Para quê? Para a nossa proteção. E aconteceu algo assim muito inusitado com meu filho quando ele tinha 3 anos. Eu morava com a minha mãe cuidava do meu filho para que eu pudesse trabalhar. E ela saiu com ele, foi até uma loja, mas ele era uma criança super hiperativa, né? E ele saiu e ele fugiu dela. E quando ela se deu conta, assim, em questão de segundos, ela saiu para procurá-lo. Ele já não estava mais na loja, ele já tinha passado pela avenida. E de repente ela se deparou com uma cena inusitada. O meu filho, ele estava na beirada de um córrego. Ele tinha jogado o chinelo dele para dentro do córrego. E o que daria para entender naquela cena é que ele estava planejando se jogar naquele córrego, para nadar naquela água suja. E minha mãe saiu correndo desesperadamente, pegou meu filho no colo, abraçou ele e impediu que ele fizesse tal coisa, pudesse levar ele, né, a dar fim à sua vida. Uma criança que não sabia nada do que ela estava fazendo. Então, naquele momento, ele começou a fazer birra, ele começou a espernear, começou a chorar, mas ela segurou ele
deu um abraço nele e levou em segurança para casa. Assim também o Senhor faz comigo e com você. Muitas vezes nós não entendemos o não de Deus, mas o não de Deus é para nos proteger. É para nos poupar de dor e sofrimento, não somente a mim, mas também ao próximo, àquelas pessoas que estão conosco. Por isso, muitas vezes, antes de você fazer o mal para quem quer que seja, você precisa parar e pensar: eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Como eu me sentiria se alguém me tratasse dessa maneira? Essa pergunta que você deve fazer para você. Mateus 5, 43 a 44 diz: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Eu estava escrevendo essa mensagem, eu estava meditando nessa palavra e eu falei para Deus no meu coração. Eu falei: Deus, como é difícil amar os inimigos. Inimigo é aquela pessoa que testa os nossos limites, que faz de tudo para nos prejudicar, ou que já tenha feito algo para nos prejudicar, puxar do nosso tapete, né, falado mal de nós, fazendo coisas que tenha trazido prejuízos para nós, tanto financeiro quanto emocional, ou tenha nos rejeitado. Então, essa pessoa que não nos respeita, o Senhor falou: ame essas pessoas. E quando eu li isso, eu falei com Deus, eu falei: Deus, é difícil amar o inimigo. Mas eu levei uma lapada, né? Eu vou te dizer, sabe o que Deus falou pra mim? Ele falou: eu tô pedindo só pra você amar e pra você orar por aqueles que te perseguem, porque eu já morri por eles. Eu entreguei a minha vida por eles. E isso pra mim foi uma palavra muito poderosa e tocou profundamente o meu coração. Como que pode existir um Deus tão grande, tão amoroso, que ele é capaz de morrer até mesmo pelos seus inimigos? Aquela palavra que Cristo falou na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Aquilo ali foi a pura manifestação do amor de Deus. Em Mateus 7, 8 a 12, diz assim: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que vos pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e aos profetas. Então veja bem, muitas vezes nós estamos pedindo para Deus: Senhor, estou batendo nessa porta, o Senhor disse que vai abrir. Ou então: Senhor, eu estou te pedindo pão, a subsistência, né? O Senhor disse que vai me dar pão, o Senhor não vai me dar uma pedra. O Senhor está me dizendo que se eu sou pai e sei dar boas dádivas para o meu filho, o Senhor também vai me dar. Só que aqui está dizendo que, portanto, tudo que vós quereis que vos façam, fazei-o também. Então é muito importante eu e você observarmos que o Senhor ele fez muitas promessas para nós. Mas para que nós tenhamos acesso a essas promessas, também nós precisamos ter comportamentos condizentes de filhos de Deus, porque aqueles que têm o Espírito, esses são filhos de Deus. E você só é capaz de cumprir aquilo que o Senhor pede para você, e eu só sou capaz de cumprir aquilo que Ele pede se eu nascer do Espírito. Tiago 2,8: se vocês de fato obedecem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Ou seja, se o reino de Deus está dentro de você, se você está cumprindo aquilo que está na palavra do Senhor, vocês estão agindo corretamente. E 1 João 4, 7 a 8 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu não sei se você sabe, é um estudo bem amplo, mas a palavra de Deus, as leis de Deus, elas refletem o caráter de Deus. Deus, ele nunca vai pedir para mim, ele nunca vai pedir para você fazer algo que ele mesmo já não tenha feito, que ele mesmo não faça.
e que Ele não esteja disposto a nos conceder o poder do Espírito Santo para que possamos cumprir a vontade de Deus, para que possamos realmente nascer de novo, que possamos ser a imagem e semelhança dEle. E o Senhor, com certeza, Ele não vai pedir nada para você que você não seja capaz de realizar com o poder dEle. E é por isso que nós somos totalmente dependentes do Senhor, da graça dEle, da misericórdia dEle e do Espírito Santo, para nos capacitar a sermos como Ele é nesse mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muitas vezes a nossa carne, Senhor, ela vai fazer com que nós tenhamos ressentimento, mágoas, onde o ódio muitas vezes quer dominar o nosso coração, onde nós muitas vezes queremos fazer coisas erradas, talvez mentir contra o nosso próximo, ter inveja, adulterar, cobiçar. Eu não sei, Pai. Nosso coração é enganoso e cheio de pecado. Mas eu sei, Pai, que o sangue de Cristo que limpa de todo o pecado e de toda injustiça pode transformar a nossa vida, pode nos convencer da justiça e do juízo, Pai. E eu sei que o Espírito Santo pode transformar a nossa mente, pode transformar o nosso caráter, Pai. E eu venho pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha blindar a nossa mente contra todo o mal, Senhor. Que Ele venha, Pai, transformar a nossa mente, que Ele venha alinhar o nosso coração à Tua vontade, Pai eterno. E que nós possamos, de fato, nascer de novo. Nascer no reino de Deus, porque aqueles que amam o próximo como a si mesmo, aqueles que guardam as palavras do reino, esses são os verdadeiros filhos de Deus. E somente quem tem o Espírito é capaz de cumprir o teu querer, a tua vontade. Então, nesse momento, Pai, eu te peço, escreve a tua palavra no livro do nosso coração, na pedra do nosso coração, Pai, e nos faz andar por esse caminho, caminho da luz, caminho da vida eterna. Pai eterno, em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor venha curar, Pai, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que esteja sofrendo por alguma enfermidade, que o Senhor venha libertar, Pai, dos vícios, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha, Senhor, trazer, Senhor, a alegria da Tua presença e a paz que excede todo entendimento, Pai. E é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque a tua fé em Deus e viva o sobrenatural. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.